Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI e do programa Eclésia. Está começando para todo o Brasil mais uma edição do nosso programa. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria estamos reunidos, como é costume aqui na Rede Século XXI, nesse horário, para que a gente possa bater papo, conhecer, conversar, aprofundar sobre um ou mais pontos, da fé católica, das belezas e riquezas da fé católica. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja. Ora, a gente também comenta sobre as Sagradas Escrituras, sobre a vida dos santos. Aliás, o programa de hoje é dedicado a um desses grandes santos. Não é um santo qualquer, é um dos principais santos da Igreja Católica. Você vai entender o porquê na história, no decorrer da nossa conversa. Obviamente, já foi assunto do nosso programa Eclésia, o nosso personagem de hoje, mas hoje a gente vai falar de um recorte específico que eu já explico na sequência. Pois antes quero dar boa noite ao comentarista do programa Eclésia de hoje, que é o Padre Guido Bottinelli, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, diácono Eric. Boa noite para cada um de vocês, prezados amigos, telespectadores, que nos acompanham pelas imagens da Rede Século XXI. É sempre motivo de alegria transmitir a palavra de Deus e usamos a palavra certa, né, diácono Eric? Sentimos instrumentos para que isso aconteça, graças ao esforço, à colaboração e à fé de cada um de nós. Hoje queremos louvar a Deus por tudo e não foi por acaso, completando o título, o tema que vamos enfrentar, que o Papa Francisco acaba de anunciar um ano específico dedicado à imitação de um grande santo que se destaca na igreja, São José, o esposo de Maria, e proclamou, inclusive, diácono Eric, um ano de ação de graças por este evento. É isso, vamos falar no programa de hoje sobre o ano de São José, O Papa Francisco proclamou, então, um ano dedicado a São José. Vamos entender o que isso significa. Também é possível lucrar a indulgência plenária nesse período, Esse ano dedicado a São José. Vamos entender como, Como é possível lucrar essa indulgência, o que significa o ano de São José. E conversar um pouquinho sobre o pai adotivo de Jesus, Um dos maiores, obviamente, depois da Virgem Maria, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e depois da Virgem Maria, São José, o grande santo e patrono da igreja. A gente vai conversar sobre isso na sequência. Mas antes, rapidinho, o Padre Guido só queria que o senhor lembrasse aqui pra gente, pois há um tempo atrás, no programa Eclésia, visitou um mosteiro na cidade de Piratininga. Um mosteiro de clausura das Irmãs Franciscanas Concepcionistas. Mostramos esse programa na íntegra. Aliás, no Instagram do programa Eclésia, esse programa você pode assistir, está lá disponível, no YouTube da Rede Século XXI, também no site da Rede Século XXI, onde a gente sempre divulga onde os nossos programas estão lá disponíveis para assistir na internet. Você pode revelar um programa exclusivo sobre a vida enclausurada, dessas Irmãs Concepcionistas, que mostraram um pouco para a gente do dia a dia delas. Naquela oportunidade, uma das jovens que estavam vivendo lá os seus primeiros anos, chegou a hora de fazer os votos, Padre Guido? Exato, continua jovem, e terminou o período de noviciado, e nesta quinta-feira, dia dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, esta jovem, com o nome de Irmã Beatriz, tem a alegria de fazer a sua primeira profissão religiosa. Está aí a foto da Irmã Beatriz. Então a Irmã Beatriz vai fazer a sua profissão religiosa que dia? Quinta-feira próxima, dia 11 de fevereiro, dedicado a Nossa Senhora de Lourdes. Nós desejamos para a Irmã Beatriz santa perseverança, e aquele sorriso que está manifestado. Bota mais um instantinho, que bela imagem, que esse sorriso seja um estímulo para todas as pessoas que desejam consagrar-se a Deus na vida religiosa, missionária e sacerdotal, com uma consagração da sua vida. Santa perseverança, e conte com o nosso apoio e a nossa oração. Então procure lá nas redes sociais do programa Eclésia, no Instagram, no Facebook, que você pode assistir esse programa na íntegra, onde gravamos na casa religiosa que a Irmã Beatriz vive. Aliás, é o nome da fundadora da congregação delas, Santa Beatriz, o mesmo nome da santa, sim. É verdade, mas é sempre bom a gente mostrar isso aqui, Padre Guido, para mostrar a beleza das vocações, e quem sabe você também que está aí do outro lado não pode decidir a sua vocação, ou pelo menos ir atrás, conversar, pesquisar sobre isso. Aliás, por falar em vocação e em santos da igreja, hoje também, Padre Guido, dia 9 de fevereiro, é dia de São Marum. São Marum é aquele santo que deu origem à igreja maronita. São Marum, um santo que nasceu na Síria, morreu no ano por volta de 410, está aí uma imagem de São Marum,
já é muito antigo, né? Morreu lá pelo ano 410, amigo de São João Crisóstomo, viveu uma vida eremítica mesmo lá na Síria. São Marum pegou um antigo templo pagão, transformou em templo cristão, enfim, viveu muita santidade. Aí depois que ele morreu, o seu corpo foi, as suas relíquias foram depositadas numa igreja dedicada a São Marum, e seus discípulos, né, os discípulos de São Marum, né, que já estavam presentes desde o Concílio de Calcedônia, olha, é antigo, hein, Concílio de Calcedônia, no ano 451. Começaram a criar aquela comunidade, né, que depois se expandiu para todo o mundo, eles estão presentes no mundo todo. Estou dizendo dos maronitas, né? Eu participo de uma paróquia maronita, sou diácono na paróquia São Charbel da Diocese Maronita do Brasil, né? E fica na cidade de Campinas. Aliás, a Diocese Maronita do Brasil, a gente usa o nome eparquia, quando é dos ritos orientais, né? A eparquia maronita Nossa Senhora do Líbano completa esse ano 50 anos de presença no Brasil, então a gente está em festa nesse dia de São Marum, vale aqui o destaque. Aliás, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a vida de São Marum, no Facebook do Programa Eclésia, lá no Facebook do Programa Eclésia, assim que a gente terminar o programa aqui, dá uma olhadinha no Facebook do Programa Eclésia, que tem lá um resumo da vida de São Marum, para você conhecer um pouco mais dessa belíssima história, tá certo? É um pormenor, né, que o crânio de São Marum está guardado na igreja catedral da cidade de Foligno, bem perto de Assis, na Itália. Bem lembrado, Padre Guido, está lá mesmo o crânio de São Marum, a relíquia mais importante dele até hoje. Enfim, então com grandes coisas que começamos o programa, grandes bênçãos, grandes alegrias, vamos falar um pouquinho então sobre o ano de São José. Primeiro de tudo, Padre Guido, por que tem esse costume de vez em quando, a igreja separar um ano específico para comemorar algo? Certo. A igreja costuma manifestar o grande desejo de santificar o povo de Deus e aproveita de circunstâncias, de eventos, como também de datas históricas. Quem motivou o Papa Francisco a estabelecer o ano de São José foi exatamente a comemoração de 150 anos de um decreto assinado pelo saudoso e hoje beato Papa Pio IX. Em língua latina, este decreto, quemado modum Deus, isto é, de acordo com Deus, em língua portuguesa. O beato Papa Pio IX declarou São José como padroeiro universal da Igreja Católica. Isso aconteceu há 150 anos. Exato, por isso o Papa comemora os 150 anos deste decreto. Legal. Quando São José foi declarado padroeiro universal da Igreja Católica. E durante este ano, que iniciou já no dia 8 de dezembro de 2020, até o dia 8 de dezembro deste ano, 2021, durante este ano o Papa concede indulgências plenárias e favores celestes aos fiéis que desejarem lucrar benefícios espirituais. Então o Papa Pio IX, há 150 anos, proclamou oficialmente São José como padroeiro universal da Igreja. Da Igreja Católica. Isto é, entre toda a categoria dos santos e das santas, São José, logo após de Nossa Senhora, entre todos os santos, ocupa o primeiro lugar. Inclusive, tem até uma afirmação hierárquica, digamos assim, em língua latina, que é sempre bom lembrar, né? Trata-se de culto de latria, né? Hiperdulia e dulia. Ah, é sempre bom mesmo. Explica pra gente. Exato. Latria significa adoração, culto de adoração, e é reservado única e exclusivamente para Deus. Só Deus deve ser adorado. Onde vem a palavra idolatria, que seria, de maneira errada adorar um ídolo, né? Exato. Né? Os santos e também Nossa Senhora nunca devem ser adorados, mas venerados. Certo. O culto para Nossa Senhora chama-se de hiperdulia, isto é, uma veneração superior, mas que não é, repito, adoração. Certo. Certo? É reservado única e exclusivamente para Nossa Senhora. Certo. Entre os santos, o culto chama-se de dulia, que significa adoração. E agora sim, falando de São José,
ocupa um lugar de destaque já na tradição da Igreja, aprovada plenamente pelo magistério, com o título de protodulia. 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 Isto é, entre o culto dos santos, o primeiro dos santos, depois de Nossa Senhora, é São José. Interessante, né? Se Nossa Senhora tem esse culto de hiperdulia, um grande respeito, para São José de protodulia. Protodulia. Para dizer o primeiro da fila. O primeiro da fila, digamos assim, né? Olha, gente, vamos imitar os santos, porque temos todos os meios para alcançar este objetivo. Padre Guido, daqui a pouquinho eu queria que o senhor explicasse para a gente, no decorrer da nossa conversa, que nesse ano dedicado a São José, é possível lucrar as indulgências plenárias, né? O decreto do Vaticano, né, passa, inclusive, oficialmente pela Penitenciaria Apostólica, que é o órgão específico no Vaticano que cuida desse tipo de assunto, justamente para dizer naquela ocasião como é que é possível lucrar a indulgência plenária ou não. E no ano de São José tem isso também. O Padre Guido vai explicar para a gente como é que a gente faz para lucrar a indulgência plenária no ano de São José. Mas antes, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, queria que o senhor lembrasse para a gente, né, para a gente olhar essa figura do pai adotivo de Jesus, porque na verdade, Padre Guido, se a gente pensar assim, se a gente for buscar algum escrito do que o próprio José tenha falado, a gente acho que não vai encontrar, o senhor me corrija se estiver errado. Como é que a gente faz para que a gente possa ter conhecimento sobre a figura dele? Diácono Eric, em primeiro lugar, não temos nenhuma palavra pronunciada por José gravada nos 4 evangelhos. Talvez, se pegarmos alguns evangelhos apócrifos, não saberia nem eu responder. Mas o apócrifo é respeitado pela Igreja, mas não é considerado como divinamente inspirado. Certo. O que dá base para nós é a estrutura dos 4 evangelhos. Não temos uma palavra que saiu da boca de José. Temos somente um estilo de vida extraordinário, fora até do comum. É o santo do silêncio. Falamos antes daquela religiosa que vai fazer os votos. O mosteiro de Piratininga, da Imaculada Conceição, é São José. Olha lá, porque a regra que reina dentro do mosteiro, de qualquer mosteiro de vida contemplativa, é o religioso silêncio de meditação. Certo. São José, portanto, recebe, digamos assim, definições belíssimas da parte dos estudiosos, dos teólogos, etc. É conhecido até pelo evangelista Mateus com o título em língua latina de Vir Justus, isto é, um homem justo, um homem silencioso que aceita não numa maneira passiva o projeto de Deus, mas dando a sua resposta com o seu silêncio. Certo. Aceita plenamente o que Deus quer dele dentro do grande projeto da redenção humana, que é com o tema principal, a encarnação do Filho Divino no seio de Maria. José responde plenamente ao projeto de Deus, assumindo Maria como sua legítima esposa e, diante da lei, também assumindo Jesus como se fosse um seu filho. Certo? Portanto, juridicamente, José responde para esta missão e aceita o projeto de Deus que o chama, meus amigos, a não somente uma conversão, mas a uma aceitação do caminho da santidade que é típico de todos os santos: a renúncia, o sacrifício, a serenidade interior, a paz interior, e aceita praticamente tudo. Ed é interessante, dizia há poucos instantes, não temos nenhuma palavra pronunciada por José e não temos nem datas a respeito da sua morte, por exemplo. Mas não é por acaso que a Igreja escolheu São José como padroeiro da boa morte, porque deve ter falecido tendo Maria de um lado e Jesus do outro, digamos assim, né? Um silêncio, digamos, total da sua vida, oferecida como um presente extraordinário de si mesmo para a glória de Deus. A própria Santa Teresa d'Ávila faz um destaque interessante, né, Padre Guido? Algo que ela afirma algo do tipo que São José, diferente da maioria dos mestres,
né, que tinha algo a ensinar, mas não necessariamente com as palavras, mas o contrário, com o silêncio. Com né? o silêncio. Quem diria, o silêncio de José fala muito mais alto do que as palavras. E se nós pegássemos, por exemplo, aquelas passagens onde se fala de José, desde a abertura do tema da redenção humana, José que recebe a visita em sonho, que tem a iconografia cristã está representando José deitado que está dormindo, né? É verdade. Porque recebeu várias revelações da parte do arcanjo Gabriel. Né? Primeiro, num momento muito triste, temos que enquadrar o episódio como fundamental. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que os primeiros meses de vida conjugal, os noivos passariam nas casas deles. O noivo na casa da sua família, a noiva na casa dela. Certo. Só depois de um período mínimo de 3 meses e máximo de 1 ano, os dois começariam a coabitarem. Agora, Maria recebe a aparição do arcanjo bem no começo deste período. Aceita o projeto de Deus, diz o seu fiat, isto é, faça-se de acordo com a vontade divina. Jesus começa a formar-se na sua natureza humana no corpo de Maria. Maria visita Isabel por 3 meses, depois volta para começar a coabitar com José. Mas José nota, digamos assim, que é a formação do corpo, né? A barriguinha, usamos a palavra bem clara, e Maria nunca teria imaginado numa traição conjugal. Inclusive, a lei diácono Eric era muito rigorosa, talvez, digamos, até um pouco machista, digamos. Dava ao homem traído 3 poderes. Primeiro, em caso de traição conjugal, matar a mulher com pedras e, naturalmente, fazer o pior escândalo possível. Segundo, mandar embora a mulher publicamente denunciando-a como escandalosa, certo. De maneira que o nome daquela mulher ficaria sujo e nenhum homem pegaria aquela mulher como esposa. E o terceiro, São Mateus fala muito bem, a terceira opção, mandar embora em silêncio a mulher, acabando com o casamento. E daí que nasce a palavra vir justus, homem justo. São José não cria nenhum escândalo. Nesta angústia, porém, que está vivendo como homem, é o arcanjo Gabriel que acorda, que aparece em sonho José, dizendo, não fique com medo. Maria não te traiu. O que está acontecendo no corpo dela não é nenhuma intervenção de homem. E daí que José aceita o projeto de Deus, aceita Maria como esposa, e um dia, quando irá nascer Jesus, diante da lei, aceita Jesus como seu filho. Além disso, Padre, uma coisa que vale a pena a gente lembrar, se havia uma promessa bíblica, né, uma profecia, de que viria da descendência de Davi, né, o Salvador, o Messias, o ungido, isso se cumpriu justamente na pessoa de José. Porque José era natural de Belém. E sendo que o imperador de Roma, que acabava de invadir e subjugar toda a Palestina, quis fazer o recenseamento para responder uma pergunta: quantas pessoas moram no nosso império? Eis que todo mundo foi recadastrar-se e José foi até de Nazaré, onde morava, até a sua terra natal, que era Belém, para recadastrar-se com Maria, diante da lei, com sua legítima esposa. Maria estava no último mês de gravidez. E Jesus acabou nascendo em Belém. Olha a história como é que é a terra de Davi, né? E por isso Jesus será chamado filho de Davi, porque ele é natural da mesma terra de Davi, não filho como pessoa física. Entre Davi e Jesus temos 700 anos de história. Porém, Jesus é chamado filho de Davi como descendente da mesma terra de Davi. Padre Guido,
São José era carpinteiro, segundo a tradição. Sim. Outro dia, numa edição aqui do programa Eclésia, o padre Wander Maia estava aqui conosco, e ele falou uma expressão interessante que eu queria o comentário do senhor também sobre isso. Né? Já que, né, hoje, no dia a dia da nossa vida, seja no estado que cada um foi chamado, vida religiosa, os solteiros, os casados, etc., são convidados a que possam santificar o seu dia a dia. Aliás, tem a ver depois que o senhor vai explicar daqui a pouquinho da questão da santificação do trabalho. Sim. Né? Santificar o dia a dia de trabalho e tudo mais, e outros santos da igreja também colaboraram com essa discussão para que a gente possa apresentar toda a nossa vida diante de Deus e assim buscar a santidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava lá na carpintaria de José, aprendendo o ofício, quem sabe trabalhando, auxiliando o seu pai adotivo, São José, né, também estava vivendo essa vida ordinária do trabalho. E aí o padre Wander usou a expressão que eu achei bonito, assim, que ele falou assim, em cada martelada que Jesus e José davam lá na carpintaria, a humanidade também estava sendo redimida, porque nosso Senhor Jesus Cristo é redentor, e ele estava ali para redimir a humanidade, nessa ideia da santificação do trabalho. Padre Guido, tudo isso, essa ideia de que na vida ordinária de São José estava presente essa ação extraordinária de Deus, a gente pode confirmar não só pela narrativa do Evangelho, mas aí também a tradição da igreja vem nos ensinar dessa maneira, não é isso? Sim. Em primeiro lugar, a igreja sempre ensina que quando nós consagramos também as coisas mais ordinárias, estamos santificando o nosso tempo e todas as nossas atividades, certo? São José era carpinteiro, está comprovado uma coisa desta. Jesus, inclusive, quando se despede nos evangelhos da sua infância, a frase que Mateus e Lucas usam, crescia fisicamente, submisso aos seus pais, aprendendo aquele trabalho e valorizando também o trabalho. É a dinâmica da igreja, que sempre usa para todos, de santificar o nosso momento presente como um ato de amor. Cada martelada, etc. Isto é, tudo é um instrumento nas mãos de Deus para subir esta escada da perfeição. Por isso que São José é um modelo até de todos os operários. É um título, né? É um título, exatamente. É uma referência também, uma grande referência do cristianismo. E não é por acaso que o Papa Pio XII, durante o seu pontificado, colocou o São José como operário, trabalhador, exatamente na comemoração do Dia Universal do Trabalho, dia 1º de maio de todos os anos. A festa litúrgica, conforme uma antiga tradição que respeitaria o falecimento de São José, é o dia 19 de março. Mas Papa Pio XII acrescentou a comemoração dele, de São José, como trabalhador, no dia 1º de maio, que é o Dia Mundial do Trabalho. Um pormenor interessante, Diácono Eric, entre Mateus e Lucas, há uma pequena divergência quanto ao término da vida de São José. Quando Jesus anunciou o Evangelho na sua terra natal, na sua terra onde morava, lá em Nazaré, havia um blá 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 dos seus patrícios, né? E se perguntam as pessoas, mas quem é este homem? Não é ele o filho do carpinteiro? Fala Mateus. Isso dá de entender que José ainda está trabalhando como carpinteiro. Certo. O mesmo episódio no Evangelho de Lucas, a pergunta é um pouco diferente. O povo comenta a sabedoria de Jesus e diz, mas não é ele o carpinteiro. Aí dá de entender que José já havia falecido. Não sabemos qual dos dois caminhos seja o certo, mas aquele silêncio que caracterizou a entrada na história de São José o acompanha também na hora da sua morte. Assim como não dá para ter certeza exatamente quando aconteceu a morte de José, também há uma especulação da idade dele, né? Sim. Uns apresentam ele como um jovem, outros como uma pessoa mais velha. Mas agora, Padre Guido, além da gente não saber tudo isso, uma coisa que não dá para a gente duvidar é o seguinte, da mesma maneira que quando a gente olha para as verdades de fé que a igreja aponta relacionada à Nossa Senhora, por exemplo, proclamando a Virgem Maria como Theotokos, Mãe de Deus,
né, quando a gente olha para essa verdade de fé estabelecida pela igreja, né, estabelecida pela igreja não, revelada, né, contida na revelação divina, mas esclarecida pela igreja, a gente olha que ali se trata de uma verdade cristocêntrica. Se Jesus é Deus, Nossa Senhora é mãe de Jesus, portanto é mãe de Deus. Da mesma maneira, quando a gente olha para a vida de São José, também é uma vida cristocêntrica, porque ele abre mão dos seus sonhos, né, talvez da sua vida profissional, quem sabe ter uma carreira mais ainda promissora como carpinteiro, né, da sua castidade, vivendo um relacionamento casto com a Virgem Maria, né, a ponto de tudo isso se entregar para ser o guardião do Filho de Deus, ou seja, cristocêntrico. Perfeito, e não esqueçamos, pegando a sua expressão, né, que no ano 639, o magistério da Igreja proclamou e anunciou o segundo dogma a respeito de Nossa Senhora, exatamente a virgindade de Maria, que permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve nenhum outro filho. Ou seja, portanto, a gente vê as virtudes de José também sobre esse aspecto. Perfeito. Uma pessoa que completa, digamos assim, toda a história da nossa redenção e se torna um grandíssimo exemplo a ser imitado. Não é por acaso, Diácono Eri, que neste momento, sim, estamos comemorando os 150 anos do documento do Papa Pio IX, né, Quemadum Deus, né, de acordo com Deus. Sim, comemoramos, é o motivo, mas mais que o motivo é uma maneira mais fácil para justificar, num momento tanto delicado da história, com o problema da pandemia presente no mundo inteiro, o fato de suportar também, não digo os ventos contrários, mas também um projeto de Deus, mesmo quando não bate com as nossas aspirações. Por isso, São José foi sempre escolhido como padroeiro das vocações, sobretudo para a vida consagrada. É bastante comum nos mosteiros e nas casas de formação encontrar imagens de São José com uma lâmpada na frente. É a lâmpada das vocações. Ele é invocado como padroeiro das vocações para a santa perseverança, como também nos momentos difíceis da vida, aceitar como uma purificação o que a pessoa está passando. Um momento muito difícil na história do mundo inteiro, sobretudo também do nosso querido Brasil, ver como não conseguimos ainda diminuir o número de vítimas, né, da pandemia, etc., né? Como é importante neste momento aumentar o nível da nossa fé, não ter medo de invocar a Deus. E Deus que com a sua infinita misericórdia sempre intervém para nos ajudar. Não cansemos, são as palavras de Papa Francisco, de invocar esta misericórdia e de apelar para a generosidade de São José. Muito bem, olha, depois do intervalo, quero que o senhor, como disse anteriormente, que o senhor explique para a gente, né, como é que é possível lucrar a indulgência plenária no ano de São José. O senhor relembra, inclusive, o que é lucrar a indulgência plenária, quais são as condições para lucrar nesse período, vai de quando a quando, enfim, explicar tudo certinho para a gente. Mas vou deixar uma outra pergunta aqui no ar, Padre Guido, sobre essas questões que a gente não tem bem certeza sobre São José, como a sua data da morte, como a sua idade, qual é a sua idade real no período que ele casou com a Virgem Maria e tudo mais. Tem uma outra especulação, será que São José, de repente, era viúvo e tinha uma família anterior ao casamento que teve com a Virgem Maria, a ponto de ter outros filhos? E aí a pergunta, aí Jesus Cristo teria irmãos, ainda que fosse só por parte do pai adotivo? O senhor conta pra gente isso na volta, tá certo, Padre Guido? Perfeito. Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre o ano de São José, sobre essas outras curiosidades e a questão da indulgência plenária, tá certo? A gente volta já já. Vamos falar ainda sobre São José. Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre o ano de São José, né? Justamente há 150 anos, o querido Papa Beato Pio IX proclamou São José como padroeiro universal da Igreja, num documento, num decreto, naquela ocasião. E lembrando, portanto, então, 150 anos desse episódio, o Papa Francisco proclamou um ano dedicado a São José, comemorando tudo isso, né? E a gente vivendo essas bênçãos. A gente vai continuar na sequência a falar de São José e das questões como
lembrei no bloco anterior, que daqui a pouquinho a gente vai explicar da indulgência plenária, como é que faz para alcançar e tudo mais. Mas quero antes apenas agradecer os nossos queridos sócios que nos ajudam a manter de pé essa obra de evangelização. Todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, todos os sócios que colaboram com a Rede Século XXI, patrocinam esse serviço de evangelização através dos meios de comunicação. Então eu agradeço mesmo todos os sócios que todo mês nos acompanham com a sua doação espontânea, pois é você que escolhe, querido sócio, o valor que você quer fazer a sua doação, mas só com o esforço de muita gente que a gente consegue manter de pé essa obra. E você imagina que não é barato manter uma emissora de TV no ar, né? Você recebe na sua casa a revista Brasil Cristão a partir do momento que você se torna sócio, uma revista de formação, de oração, uma revista que além da própria revista vem um encarte, né, com os comentários do Evangelho, com a liturgia do dia. Aliás, o autor desse encarte está aqui ao meu lado, que é o Padre Guido, que escreve todo ano, né, Padre Guido? Exato. Esse trabalho tão legal. São reflexões a respeito do Evangelho do dia. Até as irmãs estão assistindo neste momento, irmãs de Piratininga, depois da manhã, vão receber pessoalmente estas reflexões, que são o encarte da revista Brasil Cristão, referente ao mês de fevereiro. Muito bom. Então, como é que eu faço para ser sócio? Olha, liga agora, né? As nossas atendentes estão lá disponíveis para tirar a sua dúvida, né? É o canal de comunicação que a gente sempre tem aqui com os nossos amigos telespectadores. E olha, eu gostaria de ser sócio, gostaria de ajudar a manter no ar o programa Eclésia e tantos outros programas da Rede Século XXI. Como é que eu faço? Elas vão te explicar certinho, vão te dar todas as orientações, tá certo? Deus lhe pague a cada um dos nossos queridos amigos sócios que nos ajudam a manter de pé essa obra de evangelização. E se você não é sócio, liga também que você pode se tornar, tá bom? Então tá aí a nossa dica, a gente estende mesmo pedindo a sua ajuda nesse sentido, para que a gente possa manter de pé toda essa obra de evangelização. Bom, lembrando também outro detalhe importante, né? Vale sempre lembrar que você que está acompanhando a gente pela Rede Século XXI, e você de repente conhece alguém que não recebe o nosso sinal, né? E gostaria de assistir o programa Eclésia ou os outros programas aqui da casa, neste momento a gente estamos transmitindo esse programa, além pelo canal da Rede Século XXI, mas também pelo YouTube da Rede Século XXI. Basta você entrar lá no YouTube e escrever Rede Século XXI. Você vai encontrar o canal do YouTube da Rede Século XXI. Nosso programa está sendo transmitido lá no canal do YouTube da Rede Século XXI e também, né, em todas as geradoras espalhadas pelo Brasil afora, onde recebe o sinal da Rede Século XXI pela televisão. Seja pela TV ou pela internet, você pode assistir, mas divulgue mesmo essa ideia. Olha, você pode assistir o programa Eclésia no YouTube da Rede Século XXI. Seja hoje, terça-feira, né, o programa nosso Eclésia ao ar vai ao terça-feira a partir das 8h30 e também aos domingos às 19 horas, tá certo? Padre Guido, vamos lá. Né? Primeira pergunta, vamos logo para essa questão dos irmãos. Sim. Né? Há uma tradição, não é bem uma tradição, há uma corrente, né, que acaba afirmando que São José poderia ter, né, uma esposa antes da Virgem Maria, e, portanto, teria irmãos, né? E nesse sentido Jesus teria irmãos, nem que fosse pelo esse ramo adotivo de São José. Mas também tem outras dúvidas quando a gente fala dos irmãos de Jesus. Aliás, a gente tem uma pergunta no telespectador aí, diretor, coloca pra gente, a gente emenda aqui numa só. Boa noite, sou Dinair de Pedro Canário, no Espírito Santo. Naquela parte da Bíblia que avisa Jesus que sua mãe e seus discípulos estão lá fora e querem falar com ele, significa que Maria teve outros filhos? Então vamos separar em duas questões aqui. Primeiro, se é possível que Jesus teve irmãos por parte de José, sendo que se dá para saber que se ele teve uma família antes ou não, e se mesmo com a própria Virgem Maria, Jesus teve outros irmãos, Padre Guido? Ok. Em primeiro lugar, meus amigos, a literatura cristã do primeiro século apresenta uma grande sequência de evangelhos que nós chamamos de apócrifos. Não é um palavrão, apócrifo significa escondido, isto é, que a igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirados. Um destes evangelhos apócrifos apresenta José com 40 anos de idade, viúvo, e que casa com Maria. Se esta passagem fosse verdadeira, aqueles que são chamados de irmãos de Jesus podem ser chamados assim, mas não são filhos de Maria, são os filhos de José.
certo? Não atrapalharia a virgindade da Virgem Maria. Não atrapalha a virgindade de Maria, entre aspas, deixamos bem claro e saibamos sempre vestir a camisa do time, que quem cria esse tipo de dificuldade é alguém que não gosta de Nossa Senhora. Certo? Quer forçar a Bíblia a dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Certo. Certo. Ok, portanto, quando Jesus, durante a sua pregação, responde aquela pergunta... Mas peraí, ainda para a gente ir para a segunda parte. Sim. Mas a gente dá para ter segurança que essa história pode ter veracidade, Padre Guido, ou a gente fica apenas no campo da fantasia? Não temos um documento oficial. Tá. Porque o que nos relata isso é um evangelho apócrifo. Nós sabemos de tantas coisas só através dos evangelhos apócrifos de Jesus, até da mesma infância de Jesus, inclusive. Porque a igreja respeita, mas sendo que o ministério de Jesus iniciou oficialmente com 30 anos, é bom que os senhores saibam que também os 4 evangelistas partem direto, digamos, Mateus e Lucas botam alguns episódios da infância de Jesus, e partem direto com a missão ministerial de Jesus, que iniciou com 30 anos de idade. Quindi não podemos garantir uma coisa desta. Então, mesmo que São José, de repente, foi viúvo, teve outra família, não atrapalharia em nada a missão dele, nem de Jesus, nem da Virgem Maria. Exato. Porém, não dá para ter certeza. Exato. Não atrapalharia. Era pai de 4 homens e de 2 mulheres, diz este evangelho apócrifo, né? E talvez valha a pena, antes ainda de responder, de olhar um pormenor interessante que talvez nós erramos até na arte, na arte sagrada. Às vezes representamos São José com o menino Jesus no colo, com a barba, quase sem cabelinho, parece o vô com um netinho. Em vez de representar como um pai e um filhinho, talvez nós exageramos, representa mais um velhinho com um... Quando José casou com Maria, segundo a lei normal, geralmente a menina estava com 15 anos e o noivo com 18 anos. Nós cometemos este erro na hora de representar. Talvez este erro é justificado pelo silêncio de José, pela modéstia, por uma pessoa que se apresenta, cumpre fielmente a sua missão e parte para a vida eterna bem merecida. Certo. Agora a outra parte da pergunta, essa que o telespectador enviou, sim, e sobre essa questão dos irmãos de Jesus, principalmente baseada naquela passagem que eles queriam falar com Nossa Senhora. Certo. Não é difícil responder. Em primeiro lugar, o texto é em hebraico, o aramaico, que é uma língua morta no sentido que pouquíssimas palavras formam o idioma e a mesma palavra tem vários significados. O aramaico, na verdade, é um dialeto. Um dialeto do hebraico, né, Padre? Dialeto do hebraico. Se escreve de direita para a esquerda. Certo. Mateus escreveu em aramaico o seu evangelho, né? E a mesma palavra tem vários significados. Para ter uma ideia, com a palavra água se define o rio, um lago, um mar e o oceano. É verdade que tudo é água, mas o rio não é um mar, o lago não é o oceano. Certo. Como com a palavra irmão, também significa irmão, primo, tio, parente da mesma cidade. Sempre a palavra irmão, certo? Agora, não podemos pegar ao pé da letra e dizer aquele significa. Portanto, Maria não é virgem, absolutamente, pelo contrário. As verdades de fé são intocáveis, pronunciadas pela Igreja e sempre defendidas no nosso credo profissional. Agora, quando dizem para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, a palavra estamos no dialeto hebraico e no aramaico. Jesus dá uma resposta que supera até a nossa expectativa. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquela pessoa que faz a vontade de Deus é para mim irmão, irmã, pai e mãe, etc. Isso coloca um novo conceito na palavra de irmão, que não é ligada à estrutura física, e certo, no sentido literal da palavra, não? Nós nos tornamos irmãos de Cristo através do batismo
inclusive adquirimos o nome de cristãos, a partir também do batismo que recebemos, e vivemos de acordo com a lei divina. Portanto, meus amigos, nós nos tornamos amigos e irmãos de Cristo já a partir da nossa primeira profissão de fé, pronunciada pela boca dos nossos pais e dos nossos padrinhos, que, interpretando a nossa vontade, declararam de pertencer a Cristo para sempre. Muito bem. Então, Jesus não teve irmãos, principalmente nessa questão dessa narrativa bíblica. E na primeira questão de São José, se por um acaso São José foi viúvo e tivesse outros irmãos, não atrapalharia em nada a missão, a virgindade da Virgem Maria, a própria castidade entre José e a Virgem Maria, e muito menos a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, lembrando, Evangelho apócrifo, a Igreja não reconhece como divinamente inspirado. Então a gente não pode ter certeza que aquele tipo de ação é verdade. É por isso que, inclusive, não está lá na Bíblia, né? Estão esses livros que ficaram fora do cânon bíblico. Padre Guido, vamos lá explicar, senão daqui a pouco não vai dar tempo, hein? Certo. O ano de São José, então, começou no dia 8 de dezembro de 2020, sim, vai até 8 de dezembro de 2021. Sim. É possível, nesse período, lucrar a indulgência plenária. Mas antes do senhor explicar como lucrar a indulgência plenária do ano de São José, sim, lembra pra gente o que é a indulgência plenária. Indulgência plenária é mais um gesto da misericórdia divina, meus amigos. Indulgência é a remissão dos castigos temporais cometidos na vida humana, e já confessados, já perdoados, e que descontamos na vida eterna. Isto é o perdão, a remissão da pena dos castigos temporais merecidos para os nossos pecados. Remissão total quando a indulgência plenária. Certo. E para adquirir este grande benefício que a Igreja concede em várias oportunidades durante o ano, e neste ano enriquecido pelo ano de São José, a Igreja coloca algumas condições que são necessárias para poder receber este grande benefício. A Igreja pode fazer isso, sim, porque a Igreja herda os merecimentos de Jesus infinitos, com o seu sacrifício e a sua imolação na cruz, e distribui estes benefícios aos fiéis que fazem parte do grande rebanho de Deus. Quer dizer, a Igreja recorre aos méritos eternos de Cristo, aos méritos da Virgem Maria, de São José e de todos os santos, para vir em socorro ao fiel. Uma vez que o fiel confessa o seu pecado, a culpa do pecado não existe mais. Quanto à culpa, aquela pessoa foi perdoada, portanto ela não merece mais o inferno. Ela está livre do inferno. Porém, as consequências do pecado, outra maneira correta de dizer, como o Padre Guido disse, as penas temporais desse pecado, uma vez que fomos livres da culpa na confissão, carregamos essas consequências, carregamos essas penas temporais, que pagaremos ou por alguma obra de caridade, dessas que a gente possa lucrar a indulgência plenária aqui na Terra, ou no purgatório, antes da gente entrar definitivamente na vida eterna. Então, já falamos muito sobre o purgatório, também é um outro assunto muito recorrente aqui no programa. Essas penas temporais que nós livramos parcialmente ou totalmente, como o Padre Guido acabou de dizer, quando a gente ganha indulgência plenária, total. E parcial, quando também tem a indulgência parcial, né, Padre Guido? Exato. Antigamente, a indulgência parcial era definida até por dias. Certo. Agora, a Igreja substitui os dias com a palavra parcial. Certo. Para diferenciá-la da total, da plenária. Que é essa no ano de São José. Então, lá no Vaticano, um órgão específico chamado Penitenciaria Apostólica, que cuida dessas questões, muito próximo ao Santo Padre, o Papa, para que possa divulgar para toda a Igreja qual foi a decisão, né, relacionada a um ano específico, a uma ação específica, fora aquelas ordinárias. Por exemplo, a gente já está, logo a gente vai estar na Quaresma, né? Durante o período da Quaresma, aquelas pessoas que rezarem, né, seja na quarta ou na sexta-feira de cada semana da Quaresma, a Via Sacra nas igrejas, aquele costume, sabe, de rezar a Via Sacra, contemplando as estações da Via Sacra nas igrejas, ao fazer aquela ação, você pode lucrar a indulgência, para dar exemplo de uma coisa que é permanente da igreja. Mas, além das condições do ano de São José, tem umas coisas que são fixas. Exato. Explica para a gente as condições fixas para lucrar a indulgência plenária. Em primeiro lugar, é
por exemplo, em caso de indulgência para uma alma do purgatório, visitar o cemitério, fazer uma oração. Fixação. A confissão sacramental, certo, que é um reflexo de uma aversão ao pecado. Manter o arrependimento do pecado e confessá-lo sacramentalmente. certo. Também fixa é a comunhão eucarística, que se oferece para pedir perdão a Deus, e também uma oração nas intenções do Santo Padre, o Papa. Certo. Em ocasião do ano de São José, nós podemos lucrar a indulgência plenária seguindo, são palavras do documento da Igreja, o seguinte, repito, aversão ao pecado, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelo Papa e depois meditar pelo menos por 30 minutos sobre o Pai Nosso ou participar de um retiro de pelo menos um dia e que inclua uma meditação sobre São José, para fazer o conhecimento. Não esqueçamos, meus amigos, né, que o amor aumenta através do conhecimento. Como é bom conhecer São José, mesmo no seu glorioso silêncio. Realizar um ato de misericórdia corporal ou espiritual em favor de alguém. Aí entra a catequese. Nosso programa é catequético, né? Dar de comer, beber, quem tem sede, vestir os nus, alojar os romeiros, visitar os doentes ou os presos, remir os cativos dos vícios, sepultar os mortos. São obras de misericórdia corporal, apoiadas pelas obras de misericórdia espiritual. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, suportar a fraqueza do próximo, corrigir os que erram, confortar os aflitos, perdoar as ofensas e rezar pelos vivos e pelos mortos. É um quadro completo. Entre aspas, quem tem a Bíblia em casa, não é difícil lembrar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Podem conferir toda palavra por palavra o que acabo de dizer. Peraí, Padre, antes do senhor prosseguir, vamos só relembrar aqui. Então, aquelas pessoas que se confessaram, estão em estado de graça, ao comungar, né, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, né, rezando pelas intenções do Santo Padre o Papa e rezando a profissão de fé, que é o creio, acrescentando essas outras ações, como, por exemplo, ir no retiro onde tenha uma reflexão sobre São José. Sobre São José, sim. Tá. Ou fazer uma adoração de pelo menos 30 minutos, uma meditação sobre o Pai Nosso também. 30 minutos, uma meditação sobre o Pai Nosso. Exato. Tá. Como também, coisa muito mais prática, a reza do terço. A reza do terço. Em família ou até entre os noivos, olha que belo, né? E confiar, olha que novidade belíssima, confiar diariamente o próprio trabalho à proteção de São José ou invocar sua proteção para quem está desempregado, rezar a ladainha de São José ou outra oração aprovada pela Igreja. Mas isso é muito, teoricamente, simples de receber, porque todo mundo está assistindo a gente aqui, de alguma forma, trabalha. Se você entregar o seu trabalho nas mãos de São José, rezando, de repente, uma ladainha a São José, tentando santificar o seu trabalho por intercessão de São José, também lucra indulgência plenária nesse período. Nesse período, exato. Nesse período deste ano especial, que, repito, iniciou já no dia 8 de dezembro do ano passado, né? Além disso, o mesmo documento da Igreja aponta algumas datas específicas com referências ligadas a São José. O dia de São José, o dia 19 de março, como também, como falei antes, o Papa Pio XII colocou o padroeiro de todos os operários São José no dia 1º de maio, que é o Dia Mundial Dia Internacional do Trabalho, né? Como também todos os meses, o dia 19 e toda quarta-feira de cada semana. Olha quantas belas oportunidades que nós temos de lucrar a indulgência plenária invocando São José. Então a pessoa está nos assistindo agora, né? Tem uma família católica, né? De repente a família pode se confessar, vai à missa, se comunga, reza nas intenções do Santo Padre o Papa, também o creio. Aí de repente reúne numa quarta-feira
para rezar o terço em família. Isso basta para alocar a indulgência plenária. Exato. Né? Ou uma reflexão sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, exato. Ou fazer uma obra de caridade de acordo com as 7 obras de misericórdia corporal e espiritual, pensando no exemplo que São José nos deixou. Ô Padre, uma outra pergunta. Quem pensa em fazer essas orações buscando a indulgência plenária, pode fazer para si, pode fazer para outras pessoas e pode fazer para falecidos? Sim. Veja como é importante essa sua colocação, Diácono Eric. A indulgência plenária é aplicável seja aos vivos como também aos mortos. Né? Há um período durante o ano, exatamente o mês de novembro, antigamente era o primeiro 8 dias de novembro. Papa Francisco esticou, devido ao problema da pandemia, esticou para todo o mês de novembro a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório. Certo? São também lá aquelas condições, visitar um cemitério ou rezar para os mortos numa casa ou numa igreja, confessar-se a comunhão eucarística, sacramental, rezar a profissão de fé e também rezar uma oração espontânea nas intenções do Santo Padre, o Papa. Né? Interessante, meus amigos, olha como aquele artigo de fé que nós pronunciamos aos domingos na missa, creio na comunhão dos santos. Estamos aí? Comunhão dos santos é o intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e eles que nos precederam na vida eterna. Padre, sabe um detalhe que o senhor já falou aí, mas eu acho que vale a pena destacar aqui? Sim. Nessa questão de que é possível rezar em família, o terço, o Santo Rosário para alocar na indulgência plenária, o texto coloca entre noivos também. Aqui vale um destaque. Se a gente está falando de São José, né, que é modelo de pai e de esposo também, você de repente que namora, você que já é noivo, você não sabia, existe uma bênção da igreja para o noivado. Você pode procurar o seu pároco e pedir, olha, senhor, por favor, seu pároco, o senhor poderia nos abençoar como noivos? Há uma bênção específica para isso. A ponto de, uma vez que você oficialmente for noivo, né, você pode, inclusive, reunir com a sua noiva e lucrar a indulgência plenária nesse ano de São José, rezando o terço junto. Não é isso, Padre Guido? Exato. Eu costumo, Diácono Eri, pelo menos vejo também na minha paróquia, com os noivos para, digamos, de confirmar o noivado, pedem para o padre de benzer a aliança. Pois é, mas tem gente que se esquece disso, não pode esquecer. Vamos pedir também a bênção para o vosso noivado, digamos assim, abençoado pela intercessão de São José. Muito bem, Padre Guido, olha, o assunto é bonito, é interessante, mas nosso tempo está acabando. Queria pedir para o senhor dar as suas considerações finais e depois já a bênção, por favor. E na hora de dar a bênção, quero pedir a oração de todos meus amigos para a santa perseverança da religiosa irmã Beatriz, da Concepcionista Franciscana. Podemos colocar mais uma vez a fotografia? O diretor vai colocar para a gente aí. Olha, lá, Beatriz, seja muito feliz mais uma vez, conte com a nossa presença e, sobretudo, com a nossa oração e santa perseverança. O seu exemplo é extraordinário e nos estimula a imitar o seu belo sorriso que está mostrando aqui na imagem televisiva, né? Legal. Santa perseverança. E vamos agradecer a Deus também para esta vocação que se realiza a serviço da ordem religiosa específica e também a serviço da Igreja. Para todo o meu grande abraço e imitemos São José. Vamos ganhar muitas indulgências plenárias graças a São José e vamos aplicá-la para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que estão com um futuro inseguro, para as almas também que nos precederam na vida eterna. Realizaremos plenamente o artigo da fé da comunhão dos santos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, senhor, Padre Guido. Foi muito legal a conversa de hoje. De repente você vai na missa amanhã, aproveita e se confessa, se possível, né? Depois tenta santificar o seu trabalho pedindo a intercessão de São José, reze uma ladainha a São José, ou reúna sua família para rezar o terço e vamos lucrar essas indulgências plenárias, a indulgência plenária. Lembrando que isso é válido até o dia 8 de dezembro de 2021. Olha, no domingo tem programa Eclésia inédito, você não pode perder. No próximo domingo, às 19 horas, o programa Eclésia está bem legal. Nós vamos conversar com Dom José Falcão de Barros, que é bispo auxiliar do Ordinário Militar do Brasil, né? O Dom José Falcão vai conversar com a gente sobre as 4 notas, as 4 características da Igreja, una, santa, católica e apostólica. Esse é o assunto do próximo programa Eclésia de domingo, você não pode perder. Então, ó, lembra, domingo às 19 horas,
Programa Eclésia com Dom Falcão de Barros, conversando sobre o tema Una Santa, Católica e Apostólica. E lembro, né, fica aqui a dica, curtam a nossa página do Programa Eclésia lá no Facebook, seja também no Instagram. Aliás, deixei lá no Facebook o material sobre São Marum, que é o dia dele, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre São Marum, procura no Facebook também pela página do Padre Guido Motinelli. Página Padre Guido Motinelli, tem sempre material interessante sobre o programa Eclésia, inclusive, a maneira da gente divulgar e propagar o nosso trabalho também pelas redes sociais, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, a gente se encontra no domingo, domingo às 19 horas, programa Eclésia com Dom Falcão sobre o tema Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Uma boa semana, até lá, tchau, tchau.